Quero ser canal do teu fluir nessa noite, Senhor. Canal da tua boca. Canal da tua boca, Senhor. Fala com a gente poderosamente. Flui nesse lugar, como tu tem fluído desde o início, desde o primeiro segundo desse culto. O Espírito Santo continua ainda fluindo como vento suave. Usa a minha vida para o louvor e engrandecimento do teu nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Eu peço que você ore da seguinte maneira: Senhor, faz eu sugar a palavra do altar. Fala assim comigo: Senhor, me faz sugar, me alimentar, usufruir de toda a palavra que sair do teu altar, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Os irmãos que já tiraram carteira de habilitação, alguém sabe que placa é essa? Alguém já sabe? Amém. Retorno. Mas tem uma outra palavra, uma palavra mais técnica para essa placa: conversão. Opa, obrigado, Jorge. Conversão. Quero ministrar uma palavra nessa noite que tem por título: a conversão nossa de cada dia. Diga isso comigo, vamos? A conversão nossa de cada dia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, do 16 ao 18. Eu convido a você ler comigo, bem gostoso, pausadamente, comendo. Vamos lá? Vamos. Mas sempre que alguém se volta de seus pecados para o Senhor, então o véu é tirado. O Senhor é o Espírito que lhes concede a vida, e onde Ele está, aí a liberdade. Nós, os cristãos, entretanto, não temos nenhum véu sobre nosso rosto. Podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele. Quando se fala, peço em nome de Jesus, eu peço, não deixe a tua mente voar hoje, por favor, nem hoje nem em culto nenhum. E por favor, não ande no salão. Se você tiver que ir no banheiro, não passe por essa porta, dê a volta e passe por lá, ok? Para você não tomar a atenção de ninguém. Mas por favor, deixe a sua atenção aqui. Deus quer falar profundamente com a gente hoje. Quando a gente ouve a palavra conversão, algumas vezes isso traz um incômodo na gente. Essa palavra talvez assusta algumas pessoas. Me perdoe um pouquinho, mas nesse início eu quero te dar uma pequena aula de teologia. Me permite isso, por favor. Jesus trata e traz uma mensagem desafiadora ao povo, pedindo que seus atos, as suas atitudes mudassem completamente. Que eles tivessem uma mudança de postura, uma mudança de atitude. E a teologia chama isso de metanoia. Passa para mim. Metanoia. No grego é metavoiá, que significa mudança de opinião, arrependimento, conversão, mudança de pensamento. Isso é conversão. Isso é se converter, isso é se arrepender. E é justamente dessa palavra metanoia
que surgiu uma palavra chamada metamorfose, que quando a gente lembra de metamorfose, lembramos de quem? De uma lagarta andando feia, feia, feia. De repente começa a transformação, o processo da metamorfose interior, ela lá dentro do seu casulo. De repente começa a surgir uma borboleta, metamorfose, transformação. Transformação de uma realidade para outra. Isso é metanoia. Isso é conversão. Isso é arrependimento. Isso é mudança. A metanoia, na verdade, ela é a mudança. E a mudança é o reconhecimento de que a minha opinião anterior estava equivocada. Metanoia significa que hoje o meu modo de pensar é diferente do meu modo de pensar de ontem. Isso é metanoia. Isso é conversão. Você pensava de uma forma ontem, mas hoje, por causa do processo da metanoia, da conversão, você começou a mudar o seu modo de pensar, consequentemente o seu modo de agir, a sua mudança de opinião nas coisas. E a proposta de Jesus Cristo é justamente retirar toda influência maligna da mente do homem, trazendo conversão. De que forma? Não mais sendo influenciado pela carne, mas por causa da metanoia, ele passará a ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Conversão, mudança de mente, mudança de opinião. Diga assim: as opiniões podem mudar. Pronto. Isso é a conversão. Antes você pensava de uma forma mais prática e mais bonita, talvez. Antes você era vascaíno, hoje você é flamenguista. Metamorfose é a mudança na vida, a mudança no modo de pensar, de agir. E agora você passa a pensar através da sua própria fé, através do Espírito Santo, não através mais da sua carne. Porque o novo nascimento, tudo que eu estou te falando, eu estou te dando aula de teologia, me perdoa. A conversão, o novo nascimento, ele tem a ver com a mudança de pensamento, não tem outra coisa. Não tem nada a ver com a mudança da roupa, não tem nada a ver com a mudança do estilo de cabelo, não tem nada a ver em usar ou deixar de usar batom ou brinco. Tem a ver com a mudança de pensamento, a mudança de mente, o modo de pensar. Isso é a conversão. Ou seja, de dentro para fora, não de fora para dentro. Isso sim é metanoia. Isso sim é conversão. Conversão, diga, é mudança. Diga, mudança. Diga comigo, conversão é troca. É trocar o ruim pelo perfeito. Diga comigo, conversão é voltar atrás. Conversão é retornar. Isso é a conversão. Todo mundo de alguma forma precisa retornar. Todos nós nessa noite aqui, Deus está nos chamando nessa noite, seja você crente ou não, a nos converter em alguma área da nossa vida hoje. Eu vou pedir para nós crentes nos convertermos novamente hoje, retornar hoje,
nos arrepender hoje, mudar de opiniões hoje, mudar de pensamento hoje, pedir a mudança da nossa mente hoje, para que a conversão real da palavra de Deus aconteça em nossa vida. Todos os dias nós temos a chance, todos os dias nós temos a chance de nos converter e nos voltar para o Senhor. Você sabia que todos os dias é um dia que Deus te dá a oportunidade de se converter em alguma área da sua vida? Sim. Todos os dias é mais uma oportunidade de que Deus te dá para você mudar o seu modo de pensar. É mais uma oportunidade que Deus te dá para mudar a sua opinião em relação a coisas da vida. Consequentemente, mudar a vida, mudar a nossa história, mudar os nossos caminhos. Cada instante é possível mudar alguma coisa. Em cada instante é possível mudar o nosso modo de pensar. Interessante que esse texto que a gente leu em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 3, e no versículo 18, ele diz assim, que nós somos transformados de glória em processo. Ou seja, a metanoia, a mudança de mente, a transformação de vida, ela é um processo diário. Diga, diário. Diário. Hoje, Deus está te dando esse dia para que você entre no processo de metanoia na sua vida, em áreas da sua vida que precisam ser transformadas, convertidos. Amanhã é um outro dia, que Deus vai te dar outra oportunidade a você se converter nas áreas da sua vida, porque é de glória em glória. E quando a conversão acontece na nossa vida, o texto diz, Paulo diz que é rasgado um véu. Esse véu que ele menciona é um véu que era colocado nos olhos para tapar os olhos. Ou seja, quando há conversão, se liga nisso, quando há metanoia, esse véu é rasgado e a gente passa a conhecer Deus. A gente passa a ver Deus da forma que Ele realmente é. Antes, víamos Deus, não claramente. Tínhamos certas opiniões sobre Deus. Porém, por causa da metanoia, por causa da mudança, por causa da conversão, a nossa opinião acerca de Deus hoje é completamente diferente. É ou não é? É. Só que essa conversão precisa ser diária. Crente, a gente precisa se converter todo dia. Pastores, a gente precisa se converter todo dia. Líderes, a gente precisa se converter todos os dias. A gente precisa se arrepender todos os dias. A gente precisa mudar de opiniões todos os dias. A gente precisa mudar o nosso modo de pensar todos os dias. Deixar que a transformação de Deus, a conversão do Espírito Santo, seja atuante em nossa vida. O que Deus quer é que a gente confronte a nossa realidade hoje com a realidade que Ele quer que a gente viva. Aí eu te pergunto, o que você está vivendo hoje, espiritualmente falando, ou em todas as áreas da sua vida, é justamente aquilo que Deus quer que você viva? Confronte a si mesmo nesse sentido. Confronte a você mesmo.
Só quem entende de conversão, só quem entende de metanoia, só quem entende de mudança de pensamento, é quem já viveu isso. É quem vive isso. Por isso que muitas vezes a gente vê pessoas dizendo para outras, acerca de terceiros, de que não acredita na transformação de A, de B, de C, de D. Sabe por que ela não acredita? Porque a metanoia não chegou até ela. Mas quando a conversão chegar até ela, ela vai reconhecer realmente: é possível se converter, é possível mudar de vida, é possível ter uma mudança de mente, é possível mudar de opinião, é possível mudar de vida, é possível mudar de história, é possível mudar de caminho, é possível, porque como Deus fez na minha vida, pode fazer na vida de outros. Porque eu creio que Deus pode fazer na vida de qualquer ser humano. Por quê? Porque Ele fez na minha. Porque eu creio que Ele pode fazer na vida de qualquer ser humano na face da terra. Porque Ele tem feito na minha. E por que você pode crer? Porque Ele tem feito na sua todos os dias. Porque Ele tem trabalhado na sua vida todos os dias, para transformar o teu modo de pensar, o teu modo de agir, transformando a tua história, trazendo conversão. E muito simples, de uma maneira tão simples. A gente sabe que a conversão é uma maneira de se rasgar as barreiras que impedem de nós nos achegarmos a Deus, contemplarmos a Deus da maneira que Ele é, usufruirmos de Deus conforme Ele é. A conversão nos dá esse poder. A conversão nos traz essa possibilidade. Uma vez convertido, toda barreira é desfeita e a gente pode se achegar a Deus e comungar com Ele e conhecê-lo. Isso é conversão. Isso é metanoia, isso é mudança de vida. 3 coisas apenas. Primeiro, eu te afirmo, preciso voltar a me importar com o próximo. Diga comigo. Mais uma vez. Tiago capítulo 2, versículo 8 diz assim, leiam comigo, vamos. É bom, vamos, quando vocês verdadeiramente obedecem a ordem do nosso Senhor. Vai. E cuida de si mesmo. Estamos vivendo num mundo completamente egoísta. Egoísmo é apenas considerar a si mesmo. Egoísmo é apenas considerar a felicidade pessoal, a felicidade própria, a opinião própria, sem buscar o interesse do próximo. O egoísmo me faz agir de uma maneira que eu não quero me importar com a situação de terceiros, de como ele ou como ela está. O egoísmo me faz competir um com o outro. O egoísmo me faz competir um com o outro sem levar em consideração, em conta, o valor de que cada um tem. Nós, maridos, onde estão os maridos? Diga amém comigo. Amém. Nós, maridos, precisamos nos converter às nossas esposas. Ninguém disse amém? Amém.
Nós, maridos, precisamos nos converter às nossas esposas. E o que é conversão? Você quer que eu volte tudo de novo? O que é conversão? Você quer que eu volte tudo de novo? Explique tudo de novo. É retornar. Retornar quando as coisas eram melhores. Quando você, marido, agia melhor. As irmãs vão orando por mim, pelo amor de Deus. É voltar a ser mais generoso. É voltarmos, eu preciso me incluir, né? É voltarmos a sermos mais brandos, mais amáveis, mais bondosos. Isso é conversão. E conversão também, maridos, é mudar a nossa concepção a respeito das nossas esposas. Antes, no namoro, como que era? Ela era tudo para você. Eu sei que Deus está falando profundamente com a gente nessa noite. Era tudo para a gente, homens. E hoje, como que são as coisas? Sabe como que é hoje? Os filhos são mais importantes do que a esposa. O meu modo de pensar é mais importante do que a esposa. A minha truculência é mais importante do que o que ela pensa, do que ela sente. O meu modo de pensar é mais importante do que o modo de pensar dela. Porque afinal, eu não sou cauda, eu sou cabeça. Maridos, a gente precisa retornar à estaca onde a gente agradava a Deus, amando as nossas mulheres. Sabe por quê, maridos? Não tem importância terminar meia-noite hoje não, tá? Hoje eu não estou... Eu estou descansado, tirei algumas férias já. Sabe por quê, maridos, homens? Sobre nós o peso está maior. Por quê? A Bíblia manda a gente amar as nossas esposas, assim como Jesus amou a igreja. E como foi que Jesus amou a igreja? Dando a vida. Caramba! Que desafio terrível. Será que eu tenho essa capacidade? Por mim mesmo, humanamente falando, eu não tenho. Pergunta a minha esposa se eu tenho. Não tenho essa capacidade. Mas, quando há a metanoia, entenda, quando há mudança de pensamento, quando há mudança de opinião, as coisas acontecem. Primeiro eu preciso deixar que a conversão atinja a minha vida, o meu coração. Largar a minha velha natureza, o meu modo de pensar antigo. Esposas, orem a maridos. A maneira de vocês pensarem não é a maneira que os homens pensam. Tem criança aqui? Já desceu. Não tem criança aqui. Mulheres casadas, por favor. Sexualmente falando, os homens não pensam da mesma forma que vocês. Sexo para as mulheres é de uma forma, sexo para os homens é de uma outra forma. E o que é isso? É diabólico? Não. Isso é testosterona, é Deus. Isso é obra de Deus. Quando a gente fala sobre submissão, isso assusta. Mas submissão nada tem a ver com estar embaixo.
Submissão tem a ver com estar do lado. Na costela, lembra da costela de Adão? Deus tirou a mulher de onde? Do pé? Não, da costela. Isso é submissão. Estar submissa a uma missão. Estar submissa à missão do marido. Junta com a missão que Deus deu ao marido. Isso é submissão. O que a gente precisa é de se converter. O que a gente precisa é mudança de mente. O que a gente precisa é mudança de opinião. O que a gente precisa é mudança de vida. Quando maridos, quando esposa, a gente se converte todos os dias. Maridos, a gente quer o bem delas. Esposas, vocês querem o bem deles. Isso é conversão. Isso é mudança de vida. Marido luta por ela. Ela luta por ele. Mas infelizmente o que eu mais vejo hoje, graças a Deus pela a minha faculdade diária, gabinete pastoral, mas o que a gente vê hoje e as histórias é que os filhos, me ouçam, os filhos tomaram o lugar dos maridos. Os filhos tomaram o lugar das esposas. Isso tem aborrecido Deus, porque Deus colocou cada um em seu devido lugar. O amor que eu tenho para com minha esposa é um tipo de amor, que é diferente do amor que eu tenho para com os meus filhos. E os filhos precisam entender isso. Precisamos de uma vez por todas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou enfatizando isso. Porque Deus precisa transformar as nossas famílias. E para Deus transformar nossas famílias, primeiro vai transformar a tua mente, o teu modo de pensar. Não adianta ficar orando, e o teu modo de pensar, a tua opinião é a mesma. E não existe uma metanoia, uma transformação, uma conversão em você. Lembra que a Bíblia diz que a mulher converterá o marido sem palavra alguma? E eu digo a mesma coisa aos maridos. Deus quer transformar as nossas famílias. E vai transformar, e já começou hoje, uma metanoia na tua casa. Levanta a tua mão. Eu profetizo, nesta noite, começou uma conversão na tua família. Nesta noite começou uma metanoia na história da tua casa, para a glória do nome de Jesus. Amém. Aí, quando a gente se importa com o próximo, necessariamente a gente precisa falar de Jesus com o próximo. A gente precisa orar pelo próximo. Eu ouvi em Moody, eu li uma frase de Moody. Ele disse o seguinte: a maior forma de amar alguém é orar por esse alguém. Você ora pelas pessoas que você ama. E você fala de Jesus para as pessoas que você ama. E a Bíblia nos manda amar ao próximo, que é o nosso próximo, todos. Deus me trouxe uma
experiência, uma experiência pessoal, assim que a gente tinha se retirado por alguns dias. Às vezes a gente não sabe o que Deus quer fazer, ou como Deus quer fazer. Talvez, nas minhas férias, foi o dia que eu mais orei na minha vida, mais me inclinei, me decidi orar mais, consequentemente, acordando mais cedo, porque os outros só acordavam mais tarde. Deus estava trabalhando na minha vida. Teve um dia que estava foi a minha família, eu, minha esposa e meus filhos, com mais 3 casais e seus filhos. E eles estavam lá se divertindo, estavam na piscina, alguma coisa assim. Eu decidi, eu vou cortar cabelo. Estava tão calor, eu vou cortar meu cabelo, eu vou cortar cabelo. E eu decidi, eu vou para a rua. A gente estava ali em Búzios, eu fui, peguei a estrada sozinho ali, fui a pé. De repente eu paro numa calçada, tinha um homem, eu mostrei essa foto para minha mãe, um artista. Coloca a foto dele para mim aí, por favor. Esse cara, eu não sei se dá para dar para ver direito, o nome dele é Gilmari. Obrigado, Wellington. Gilmari, o nome dele. Eu parei, comecei a olhar assim, aí ele me viu, ele disse assim, vem aqui, pode vir. Ó. Eu fui lá, começar a olhar as artes dele. Gente, isso aqui são troncos. Ele pega troncos de árvores, que não valem absolutamente nada. Ali não tem nada colado um no outro, não. Aquilo ali é uma peça só. Ele faz isso com as mãos. Tudo isso com as mãos. Num tronco velho, esse homem chamado Gilmari. E eu batendo papo com ele, daqui a pouco, aí você sabe, né? A inspiração veio. Eu disse assim, Gilmari, você sabia que Jesus faz a mesma coisa com a gente? Pega um tronco feio, conforme a gente sempre foi por causa do pecado. A gente não vale absolutamente nada. Eu disse para ele, mas Deus teve uma ideia. Mandou Jesus para transformar a nossa vida. Aí eu disse para ele, o que você está fazendo, eu disse para ele, o que você está fazendo, trabalhando, é justamente o que Jesus faz na vida de todo ser humano. Eu disse para ele assim, posso orar por você? Foi em 30 segundos, eu orei por ele, e eu ganhei as minhas férias. Deus tinha um propósito. Talvez Deus tenha me levado naquele lugar, não para curtir praia, que eu não gosto muito, mas para falar com Gilmari, de que Jesus salva, de que Jesus transforma. E a segunda coisa, eu preciso voltar à unidade do corpo de Cristo. Diga isso comigo. Preciso voltar à unidade do corpo de Cristo. Leia comigo, Efésios 4, do 4 ao 6. Vamos. Há um só corpo e um só Espírito. Da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Oh, diga, é um só Deus. A pessoa convertida, olha só, quando a metanoia atinge a nossa vida, essa conversão nos faz andar dentro do corpo de quem? De Cristo. Por quê? Porque quando essa conversão atinge a nossa vida, a gente deixa de ser de nós mesmos, passamos a ser de Cristo. Por isso que andamos no corpo de quem? Porque não somos mais nossos, não somos mais dono de nós mesmos, somos dele. A gente não mais se exclui, a gente não mais se isola,
A gente não mais quer se destacar mais do que os outros. A gente quer destacar o corpo. A gente quer destacar o cabeça. A gente quer adorar Cristo. A gente quer honrar a Jesus, que é o dono da igreja. E trazer a unidade a esse corpo. E todo aquele que entra na conversão, ele reconhece que entrou na fase de amadurecimento. Diga, amadurecimento. Gente, me perdoa, mas hoje eu estou sendo muito teológico, ok? A gente entrou na fase de amadurecimento. Seguramente comigo aí, por favor. Imagina uma manga. Ela está pequenininha. Ela nasceu de uma árvore. Está lá. Essa manga, ela só vai se tornar gostosa, apetitosa, amadurecida, se ela permanecer no tronco. A mesma coisa o ser humano. A mesma coisa o convertido. Ele só amadurece se estiver no corpo de Cristo. Ele só cresce em todos os sentidos se ele estiver plantado no corpo. Diga, a igreja. Quer amadurecer? Quer melhorar? Não saia, não se isole, não se exclua do corpo de Cristo. É justamente ali, aqui, onde a gente amadurece, onde a gente cresce, onde a gente aprende. Diga, aprende. Poxa, mais uma vez, aprende. Desculpa, de novo. Eu vou falar, aprende o quê? Aprende a ter comunhão. Porque quanto mais juntos, mais fogo sai. Quanto mais juntos, mais problemas saem. É por isso que Jesus quer que a gente ainda se una cada vez mais. Quanto mais a gente vai, talvez tendo probleminhas ali, probleminhas acá, isso traz para nós, os convertidos, os que receberam a metanoia, o amadurecimento na relação interpessoal. E a gente começa a perceber, não, isso acontece. E dentro do corpo de Cristo, a gente aprende a perdoar 70 vezes 7. No corpo de Cristo, a gente aprende a amar aquele que não merece ser amado. No corpo de Cristo, a gente aprende a dar bondade para aquele que talvez não mereça bondade. É no corpo de Cristo que a gente aprende. Por isso que Paulo ensinou a igreja, disse, olha, não abandone a sua congregação, a sua igreja, como é costume de alguns, mas antes, convoque uns aos outros para estarem juntos, unidos. E por fim, gente, preciso voltar a temer a Deus. Diga-se comigo. Mais uma vez, vamos lá. Preciso voltar a temer a Deus. Não esqueça da minha introdução, a metanoia, ok? A conversão, a transformação, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de opinião. Não se esqueça disso. E um dos retornos que a gente precisa fazer hoje, estou te falando hoje, é voltar a temer a Deus. É voltar a amar a Deus sobre todas as coisas. Salmo 33:8 diz assim, leiam comigo, vamos. Toda a terra
tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Para aí, eu tenho outro texto, mas segura aí, Tiagão. No dia que eu estive em Israel, lá de longe, lá no Muro das Lamentações, eu vi aqueles homens assim, lendo o texto assim. Eu não entendi, eu perguntei ao Walter, por que eles ficam assim? O Walter foi, Everson, por causa do Salmo de número 33. Eles dizem, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Por isso que eles dizem assim, tremam diante dele, tremam diante dele, tremam diante dele, tremam diante dele, tremam diante dele. Temer a Deus. A gente precisa voltar a temer a Deus. A gente precisa voltar a amar a Deus sobre todas as coisas. O outro texto diz, Provérbios 22:4 diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Isso é promessa. Quem teme ao Senhor, sobre a sua vida a riqueza, a honra e a vida. Glória a Deus. O outro texto diz, passa para mim, Jó 28:28. Leiam comigo, por favor, vamos. No temor do Senhor está a sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Todos os dias nos vêm sentimentos ruins, não é isso? Todos os dias nos sobrevém sobre a nossa alma, sobre o nosso coração, a nossa mente, sentimentos ruins, de vingança, de qualquer coisa. Mas não podemos nos render às nossas emoções. Não se renda às tuas emoções pessoais. O nosso coração é enganoso. A gente precisa se render a Deus. A gente precisa temer a Deus. Antes de surgir um sentimento ruim no teu coração, na tua vida, no teu interior, no teu coração, antes de qualquer coisa, pense em temer a Deus. Quando eu temo a Deus, eu amo. Quando eu temo a Deus, eu evito o mal. Quando eu temo a Deus, eu evito o que é errado. Todo ser humano, eu e você, nós sabemos que somos tentados todos os dias a fazermos coisas erradas, a pensarmos coisas erradas, a deixar a nossa carne tomar conta da nossa vida. Não é assim ou não é assim? É assim. Mas quando a gente tem a certeza, a gente vive essa metanoia, essa conversão todos os dias, a gente passa a pensar, eu preciso temer a Deus, eu preciso ser fiel ao meu Deus. Por quê? Porque entrei num processo de conversão. Diga comigo amém. Convertido, ele tem um sentimento de temor a Deus profundo, todos os dias. Ele não quer ferir a Deus. Sabe o que a gente vê claramente? Perdemos o temor a Deus. Nós, igreja, perdemos o temor a Deus. Perdemos muitas vezes o respeito a Deus. Não o reverenciamos mais como ele precisa ser reverenciado. Fazemos, vivemos, tomamos decisões próprias, pessoais, sem perguntar nada para Deus. Ou seja, muitas vezes vivemos como se Deus não existisse. Precisamos retornar para Deus. Precisamos nos converter novamente a Deus. Perguntar ao Senhor, dizer para Ele: Senhor, como que eu faço? O que eu faço? Dá-me resposta para cada situação, Senhor. Às vezes a gente trata a nossa relação com Deus
como se fosse marido e mulher. Ou seja, entramos no desgaste no nosso relacionamento. Aí tratamos Deus com indiferença. Tratamos Deus apenas com segundas intenções. Tratamos Deus por aquilo que Ele pode me dar, e não por aquilo que Ele é. Porque nos afastamos de Deus e precisamos urgentemente nos voltar para Deus, tratarmos da nossa relação com Deus. Quantos de nós, hoje aqui, olha para mim, já não somos mais apaixonados por Deus como a gente era? Quantos de nós aqui já não somos mais apaixonadão por Deus como a gente era antigamente? Quantos de nós aqui a gente já não sente, desculpa a palavra aí, eu sei que alguns não gostam de ouvir e nem gostam, mas perdoa aí, se tiver que editar, edita, não tem problema. Perdemos o tesão por Deus. Não queremos Deus por aquilo que Ele é, queremos aquilo que Ele pode me dar. Quando a gente lê o Salmo número 23, por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente esquece de que o mais importante é que Ele é o nosso pastor e não aquele que não nos faz faltar nada. A gente precisa nessa noite, gente, falar com o Senhor: Jesus, eu estou voltando para Ti. Eu estou falando sério. Crente, líderes, pastores, eu estou te chamando hoje para você falar assim com Deus: Senhor, eu quero me converter de novo. Você me recebe de novo, Jesus? Crente, eu quero nessa noite, sabe fazer o quê? Perguntar assim: quem quer aceitar Jesus? E você levantar sua mão. Se converter de novo. Entrar no novo processo de renovação. Entrar no novo processo de conversão. Tudo de novo. Tudo de novo. Tudo outra vez. A gente, olha para mim, por favor. Segura. Não fuja a mente. A gente fala tanto em corrupção, mas os que são mais corruptos são os filhos de Deus. Como assim? A gente se vende por qualquer coisa. A gente troca Deus pelos problemas. A gente troca Deus pelas angústias. Aconteceu algum probleminha na tua vida, você logo pensa em abandonar Jesus. Como filho de Deus, nós somos corruptos muitas vezes. Se Ele não me deu, não me respondeu, eu começo a duvidar do seu poder. Deus está nos chamando a nós voltarmos ao primeiro amor. Onde a gente amava a Deus sobre todas as coisas. Onde até alguns aqui buscavam a Deus de madrugada.
lia a Bíblia, falava de Jesus, amava a Deus sobre qualquer coisa, qualquer tipo de problema. Quando a gente se converte, quando a metanoia volta, a gente começa a encarar a oração não com mais formalidade, mas a gente começa a encarar a oração como um encontro gostoso com Deus, um encontro de amor, um encontro entre duas pessoas que se amam, que são apaixonadas uma pela outra. Quando essa conversão atinge a nossa vida da primeira vez, a gente quer ler a Bíblia. Você sabe que eu estou falando a verdade. A gente quer saber de tudo que está aqui. A gente começa a folhear, a gente começa a perguntar: o que é isso? O que é isso? O que é isso? Gente, mas a gente perdeu isso. Por quê? Porque perdemos essa paixão. Por quê? Sabe por quê? Porque paramos no processo de conversão. Porque a gente parou na metanoia. O Espírito Santo está aqui nos convidando. Volte ao processo de conversão da tua vida. Volte em nome de Jesus. Voltem em nome de Jesus. Posso perguntar uma coisa? Crente, vamos nos converter de novo? Quem está afim de se converter de novo? Sabe aquele friozinho na barriga? Hoje a gente vai participar da Santa Ceia do Senhor. Olha para mim, crente. Mas hoje você vai participar como se fosse a primeira vez. Você vai participar como se fosse a primeira vez. Vai dar um friozinho na barriga. Vai dar um friozinho na barriga. A expectativa. A expectativa, como vai ser? Como que é a Santa Ceia? Vai deixar de ser algo religioso. Vai ser algo prazeroso. Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus mesmo, eu quero perguntar nessa noite: quantos aqui que querem aceitar Jesus novamente no seu coração? Fiquem de pé. Fiquem de pé. Fiquem de pé. E receba o processo da metanoia na tua vida. Receba o processo da conversão na tua vida, em nome de Jesus. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Volte às primeiras obras. Volte à paixão. Volte à paixão. Aleluia! Aleluia! Aleluia!